Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Deixa eu aumentar o som aqui, tudo bem? Deixa eu ver aqui no. Ótimo, deixa eu ver se todos estão com o som alto. Tudo em ordem? Já estou ao vivo com vocês do Periscope. Vou entrar ao vivo agora com a galera do Facebook e do Insta. Vamos lá, vamos começar primeiro com o Facebook. Iniciando o vídeo ao vivo, aqui estou ao vivo também no Facebook Live, então Periscope, Facebook, vamos entrar ao vivo no Instagram. Verificando a conexão, 3, 2, 1, agora ao vivo para os 3 canais. Estou ao vivo com a galera do Instagram, ao vivo com a turma do Facebook e com os seguidores do Periscope. Sejam todos muito bem-vindos. As câmeras hoje estão um pouquinho distantes, muitas mensagens, muita mensagem. Depois eu leio tudo, fiquem tranquilos, depois eu leio tudo. Tô vendo aqui muito boa noite, legal. Quero dar especial boa noite para a galera que vai prestar o concurso do MP de São Paulo domingo que vem. Então, o pessoal do SERS que já está matriculado no aulão de véspera do SERS, que vai ser dia 28, né, o sábado. Sejam muito. Já batemos um papo no Telegram aqui, tá? Fiquei hoje batendo um papo com um ou com o outro. Tô vendo o desespero tomando conta, é normal, é normal. Anormal é a pessoa estar tranquila a menos de uma semana da prova. Isso é anormal. Isso é anormal, não é verdade? Então, toda essa sensação de tensão, ansiedade, isso é normal. Isso é normal. Repito, anormal é aquele que está tranquilão, achando que a vida está uma maravilha, olha, não estou preocupado. Não, esse não está comprometido com o momento. Tá ok? Vamos lá? Hoje, como eu já anunciei nas redes sociais, quero continuar trabalhando com vocês o direito criminal na Constituição. É uma revisão que está tendo uma aceitação boa dos seguidores, estão percebendo o direito criminal na Constituição, estão percebendo que quando se faz uma leitura da Constituição, tem muita coisa de direito criminal que você consegue enxergar. Vamos começar então outra vez? Vamos lá? Parte 3. Aqui estão falando do ursinho. Aqui, ó, o ursinho, são vários ursinhos, então já estão reparando no ursinho. Alguns talvez estejam agora me acompanhando, mas eu gravo os vídeos no quarto da minha filha, né? Por isso que tem os ursinhos, olha que interessante. Tá bom? Vamos diminuindo as mensagens, então? Vamos diminuindo as mensagens, vamos lá, diminuindo. Vamos falar de direito criminal na Constituição. Vamos lá. Pessoal, o artigo 5º, inciso romano 3 da Constituição Federal, importantíssimo, importantíssimo. Aliás, quem vai prestar MP de São Paulo já foi tema de dissertação não sorteado. Foi um tema de dissertação não sorteado, um assunto que envolvia o artigo 5º, inciso 3 da nossa Bíblia Política. Vamos ler juntos o artigo 5º, inciso romano, artigo 5º, inciso romano 3. Vamos lá. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Eu sei que a doutrina discute se existem direitos e garantias fundamentais absolutas, ou se todos os direitos e garantias fundamentais são relativos. A doutrina discute isso. Existem direitos absolutos ou são todos relativos? Existem garantias absolutas ou são todas relativas? Essa é uma discussão que existe entre os constitucionalistas, não é verdade? Até a Renata está respondendo aqui, ó. Nenhum direito é absoluto. A Renata já respondeu isso no Periscope. Mas será que não existe nenhum direito, nenhuma garantia absoluta? Aqui no artigo 5º, inciso 3, vocês vão encontrar a doutrina dizendo que é um caso de direito, garantia absoluta, que não admite exceções. Quando o artigo 5º diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, trata-se de garantia absoluta que não pode ser temperada de modo algum. Se existe algum direito ou alguma garantia de natureza absoluta, está aqui. É o artigo 5º, inciso 3. Tá ok? Agora vejam,
Vamos falar um pouquinho sobre tortura. Rogério, você falou que tortura quase foi dissertação do MP de São Paulo. Então eu teria que trabalhar com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Poxa, eu tenho dificuldade numa introdução, Rogério. Eu sugiro o seguinte: se você tiver que discorrer sobre a tortura na prova, não esqueça de dizer que o movimento de repúdio à tortura, esse movimento mundial de repúdio à tortura, ele aconteceu a partir da Segunda Grande Guerra, pós-Segunda Grande Guerra. Após a Segunda Grande Guerra é que nasce o movimento internacional global de repúdio à tortura, com a aprovação de várias convenções e tratados de direitos humanos contra esse tipo de comportamento. Então guardem isso, divisor de águas, Segunda Grande Guerra. Após a Segunda Grande Guerra, nasce um movimento global, internacional de repúdio à tortura. E se nasce um movimento global e internacional, claro que esses movimentos acabam incentivando a assinatura de convenções, tratados, acordos internacionais. Tá joia? Agora vejam, e no Brasil? Quando que o Brasil acabou trazendo para o seu direito interno essa sensação, esse sentimento de repúdio à tortura? Claro que foi com a Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, o professor Márcio Alberto, nosso professor do SERS, curso Carreiras Policiais, o professor Márcio Alberto vai concordar comigo. Antes da Constituição de 88, não havia no nosso ordenamento jurídico uma garantia do cidadão contra a tortura. Eu acho que você consegue entender a razão, por motivos óbvios. Nós vivíamos num regime nada democrático. Estávamos encerrando aí um regime ditatorial, um regime de exceção, não é? Com a Constituição de 88, é que nós colocamos no artigo 5º, inciso romano 3, que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, se você pensar em sede internacional, a mola propulsora de repúdio à tortura foi a Segunda Grande Guerra. Se você pensar de acordo com o nosso direito interno, a mola propulsora foi a Constituição de 88. Tá ok? Legal? Bom, a Constituição de 88, então, garante que ninguém será submetido à tortura. Rogério, basta garantir isso na Constituição? Claro que não. Nós temos que criminalizar esse comportamento. E o primeiro estatuto a criminalizar a tortura no Brasil não foi o Código Penal. Olha que interessante. Foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro documento a criminalizar especificamente a tortura, pós-Constituição de 88, foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 233 do ECA foi o primeiro dispositivo a definir o crime de tortura. Porém, era um crime de tortura que tinha como vítima somente criança e adolescente. Estou trazendo para vocês informações novas, é isso que é importante, não podemos chover no molhado. Quem já é meu aluno do SERS, com certeza tudo isso é uma revisão. Mas quem ainda não é aluno do SERS, está conseguindo talvez detectar novidades. Guardem isso, guardem isso. Em sede internacional, o divisor de água, Segunda Grande Guerra. De acordo com o nosso ordenamento jurídico, o divisor de águas foi a Constituição de 88. E o primeiro documento a definir tortura, o crime de tortura, foi o ECA, no artigo 233, e a vítima só podia ser criança e adolescente. Rogério, e se a vítima não fosse criança e adolescente? Aí o comportamento era tipificado talvez como lesão corporal. Não havia uma definição de tortura fora do ECA. Tá ok? Legal? Em 1990... nasce a Lei dos Crimes Hediondos.
E a lei dos crimes hediondos, ela acaba prevendo as consequências para os crimes hediondos e equiparados. E um dos crimes equiparados e hediondos é exatamente a tortura. Agora veja, a tortura não foi equiparada a crime hediondo pela Lei 8.072/90. A tortura já está equiparada a crime hediondo no artigo 5º, inciso romano 43 da Constituição. Então a tortura já estava equiparada a crime hediondo na Constituição, artigo 5º, inciso romano 43. O que a Lei 8.072/90 fez foi prever as consequências para crimes hediondos e equiparados. São 3 os crimes equiparados a hediondos: tortura, tráfico e terrorismo. Aqui a Fabíola está lembrando bem. Fabíola não, desculpa, o Fábio. Os crimes com a letra T, tráfico, tortura e terrorismo, são os crimes equiparados a hediondo. Tá ok? Rogério, e quando é que o Brasil criou uma lei específica definindo o crime de tortura, discorrendo sobre tipos incriminadores, tendo como objeto a tortura física, a tortura psicológica ou mental? Quando? Somente em 1997. Olha só, a Constituição de 88 já tinha proibido a tortura. Já tinha garantido que ninguém seria submetido à tortura. O ECA já tinha definido a tortura em 1990, quando envolvia criança e adolescente. E só em 1997 é que o Brasil cria a lei de tortura, inclusive revogando o ECA, revogando o artigo 233 do ECA. Quando se fala em tortura no Brasil agora, fala-se na Lei 9.455 de 97. Tá ok? Legal? Pessoal, retomando, entendam só toda a sequência tem que fazer parte da sua prova. Toda a sequência. Então vamos lembrar? Preste atenção. Eu sei que eu estou sendo um pouco chato repetindo. A Sofia depois fala, pai, como você repete? Mas é importante. Faz parte da didática nas redes sociais repetir. Eu não tenho lousa. Então eu sinto essa falta de repetir para você ir mapeando no seu rascunho mental. Quer ver? Ó? Então, se alguém te perguntar sobre tortura em sede internacional, você vai lembrar que o movimento de repúdio à tortura começou quando? Pós-Segunda Grande Guerra. Se alguém te perguntar sobre a tortura no nosso direito interno, você vai lembrar que o divisor de águas é a Constituição de 88, que no artigo 5º, inciso 3, garante que ninguém será submetido a esse comportamento. Se alguém te perguntar o primeiro estatuto a definir o crime de tortura no Brasil, você vai dizer que é exatamente o ECA, a Lei 8.069/90. Definiu o crime de tortura no artigo 233, envolvendo criança e adolescente. Se alguém perguntar para você quando que nasceu a primeira lei de repúdio à tortura no nosso país, a lei específica de tortura, aí foi só em 1997. É a Lei 9.455, que inclusive revogou o artigo 233 do Código do Estatuto da Criança e Adolescente. Tá ok? Entenderam? Vamos aprofundar. O seu concorrente talvez pare aqui e não garanto que o teu concorrente saiba aquela introdução, mas teu concorrente vai parar aqui, você vai além. Você vai lembrar que em 2013 o Brasil editou a Lei 12.847. A Lei 12.847 de 2013 institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Não é uma lei penal, é uma lei extrapenal, criando o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Não é uma lei criminal, não traz tipos incriminadores, mas traz políticas de enfrentamento contra a tortura. Todos entenderam? Então, antes de ir para a última lei, e se você está anotando toda a estrutura normativa, seguindo a cronologia, vai ficar muito fácil no dia da prova. Olha só. Então, depois da Segunda Guerra, vários tratados internacionais proibindo a tortura. No Brasil,
Com a Constituição de 88, nós queremos proibir totalmente a tortura. Lei 8.069 tipifica como crime tortura contra criança e adolescente. Lei 9.455 de 97 revoga o 233 do ECA e prevê a lei de tortura, traz a lei de tortura definindo crimes e consequências ao lado da Lei 8.072/90. E aí vem a Lei 12.847, institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Detalhe final. Tortura praticada por militares. Veja, por policiais militares ou agentes ou autoridades das Forças Armadas. O torturador respondia por qual crime e em qual justiça? A tortura não era crime militar. A tortura não está prevista no Código Penal Militar. A tortura está prevista na Lei 9.455 de 97. Logo, tortura praticada por militar, até umas 2 semanas, crime não militar, competência da Justiça Comum Estadual, se for militar estadual, ou da Justiça Comum Federal, se fosse militar federal. O problema é que veio a Lei 13.491 de 2017. E a Lei 13.491 de 2017 redefiniu os crimes militares. Agora, crime militar não é mais crime previsto somente no Código Penal Militar, mas crime previsto no Código Penal Militar ou fora do Código Penal Militar, no Código Penal ou na legislação extravagante, desde que cometido por militar nas situações do artigo 9º, incisos 1 e 2 e respectivas letras do Código Penal Militar. Então, agora, com a Lei 13.491 de 2017, militar que pratica tortura, apesar de a tortura não estar no Código Penal Militar, pratica crime militar, e de acordo com essa nova definição. E a competência para julgar essa tortura passou a ser da Justiça Militar Estadual, no caso de militar estadual, ou da Justiça Militar da União, no caso de militar das Forças Armadas. Rogério, e os processos que já estão em andamento? Os processos que já estão em andamento devem ser remetidos imediatamente para a Justiça Militar, competência absoluta. Aliás, a Lei 13.491 de 2017 acaba superando a súmula 6 do STJ, acaba superando a súmula 75 do STJ, acaba superando a súmula 90 do STJ, bem como a súmula 172. Então, as seguintes súmulas parecem estar superadas com a Lei 13.491 de 2017. Súmula 6, súmula 75, súmula 90 e súmula 172. Se você tem alguma dúvida sobre a Lei 13.491 de 2017, o juiz de Goiás, Rodrigo, escreveu um artigo no meu site jurídico.com, um artigo excepcional explicando tudo isso, a redefinição de crime militar, competência militar, a lei no tempo, a mudança da lei no tempo, superveniência da lei no tempo e as súmulas que eventualmente ficarão superadas por conta dessa lei. Tá ok? Então, quando alguém falar de tortura para vocês no concurso, galera que está prestando concurso para o MP de Minas também, está na fase oral do MP de Minas, galera que vai prestar MP de São Paulo, olha só, falou de tortura, você vai lembrar de tratados e convenções de direito, tratados e convenções internacionais versando sobre direitos humanos. Você vai lembrar da Constituição de 88, artigo 5º, inciso romano 3, artigo 5º, inciso romano 43 também. Você vai lembrar do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 233, foi o primeiro tipo penal de tortura no Brasil. Você vai lembrar da Lei 8.072/90, que traz as consequências para crimes hediondos equiparados, dentre eles a tortura. Você vai lembrar da Lei 9.455 de 97,
que trata da tortura como um todo e revoga o artigo 233 do ECA. Você vai lembrar da Lei 12.847 de 2013 e você vai terminar falando da Lei 13.491 de 2017. Vejam quanta coisa interessante. Tá joia? Então, galera do MP de São Paulo, vou encontrar vocês sábado, dia 28, no Transamérica. Já estou preparando aqui todo o material, mais de 100 dicas envolvendo direito penal e processo penal que eu vou dar. Então, eu não vejo a hora de conhecer vocês pessoalmente. Só no Telegram ali, já me sinto íntimo de vários. Então, aguardo todos, dia 28 de outubro, véspera da prova do MP, no Transamérica, das 8h30 da manhã até 5h30 da tarde, dicas e dicas e dicas para o seu concurso, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Agora eu vou desligar para assistir a reestreia do Walking Dead. Vocês assistem Walking Dead, não? Então, hoje reestreia Walking Dead, continua a 8ª temporada, né, do Walking Dead. Então, tô aqui aguardando esse episódio. Vamos torcer para que dê certo, para que eles consigam matar o Negan, não é verdade? Fico puto com esse Negan, vamos ver se nesse episódio eles conseguem detonar. Bom, vamos lá. Pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo.